A cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contato extraterrestre. O que acontece quando não se pode atribuir como fraude um incidente OVNI por causa da quantidade de testemunhas que observaram? Na América Latina, existem casos onde cidades inteiras viram. Em Mescala, México, durante quase 3 dias, todos seus moradores viram uma luz sobre uma montanha. Moradores da vila de Levia, Colômbia, conseguiram fotografar no céu pelo menos 7.000 objetos que não sabem o que são. Em Lima, Peru, uma comunidade presenciou uma luz que muitos descrevem como uma nave-mãe. Diante de uma multidão, em um desfile da Força Aérea em Santiago do Chile, um objeto passa a uma grande velocidade perto dos aviões e é captado por várias câmeras de vídeo. Os avistamentos em massa despertam a curiosidade dos investigadores, da comunidade científica e dos meios de comunicação. Esses casos poderiam ser a confirmação de que não estamos sozinhos no universo. É hora de conhecer toda a verdade por trás das histórias de avistamentos em massa. Muitos investigadores denunciam que existe um complô para desprestigiar as testemunhas e os casos de avistamentos de OVNIs. Será que é verdade? E se for, por que fazem isso? O que está escondido por trás desse suposto complô? Os governantes não gostam de falar que tem alguma coisa no espaço aéreo e que não sabem o que é. Isso provoca desconforto a eles. Entretanto, eles têm que arrumar um meio da história sumir, tentar desencorajar a mídia de fazerem perguntas difíceis, tentar transformar o tema numa grande piada. Há 4 fatos fundamentais que são incontestáveis a respeito desse assunto. Primeiro, há uma presença extraterrestre interligada a nós, que tem muita tecnologia. Segundo, os governantes das nações principais sabem disso há algum tempo, dessa presença, isso é fato. Terceiro, os governantes das nações principais têm negado essa verdade consideravelmente para o povo. E quarto, não há dúvida que houve contato físico direto entre ETs e seres humanos. Quando um grande número de pessoas presencia, a possibilidade das testemunhas estarem mentindo fica praticamente descartada. Poderia ser um indício para começarmos a entender o mistério OVNI. Os avistamentos em massa são a evidência mais contundente que existe vida fora da Terra e de que somos visitados. No município de Mescala, no estado de Guerrero, México, aconteceu um dos avistamentos em massa mais assombrosos do continente. A cidade inteira foi testemunha durante mais de 48 horas de uma luz que pousou sobre as montanhas. Esse caso é um dos mais importantes, mais sólidos, porque não conta somente com evidências fotográficas, mas também conta com testemunho de vários moradores. Qualquer pessoa que encontrar na rua, se for de Mescala e estava aqui naqueles dias, pode contar o que viveu. Todos viram, na região serrana, uma série de objetos luminosos. À noite eram luzes. É muito difícil que uma cidade inteira tenha combinado. É uma cidade. 5, 10 pessoas, talvez, mas 100, 200, 300 pessoas. Na noite de 31 de dezembro de 2007, os vizinhos começaram a ver uma luz estranha que se mantinha no horizonte. Rapidamente, começaram a perceber o que estava acontecendo. O que as testemunhas viram? Por que os eventos de Mescala se tornaram um dos casos mais importantes do México e do mundo? Recebemos uma ligação. Já estávamos deitados. Chegamos de uma festa.
O telefone tocou e meu pai disse: apareceu um OVNI. O meu pai foi ao quarto, nos acordou e disse que apareceu um OVNI. Um brilho muito forte chamou nossa atenção. E não era qualquer brilho, era quase uma coisa irreal e chamou bastante atenção. A gente tentou ver de onde vinha aquele brilho. Subimos no terraço. Não sabíamos o que encontraríamos. E a cena que eu imaginei era típica dos filmes. Estávamos com medo, mas também pela emoção de saber o que era. Subi e estava tudo escuro. E de repente, se iluminou. O povoado inteiro se iluminou, a pilha da câmera acabou. E foi quando eu fiquei mais nervosa. Porque ventava quando iluminava, era um vento frio. E todos os cães ficaram quietos. Quando apagava, os cães começavam a latir. Eu fiquei mais nervosa, chorei. O meu pai me abraçou e ficou assim por um tempo. Era a cada 5 minutos ou a cada 20. Por volta das 3 da manhã, parou de aparecer. Os eventos foram tão impactantes que rapidamente chegou aos meios de comunicação, despertando o interesse dos estudiosos do assunto que foram à região para investigar os fatos e procurar uma resposta. Os moradores começaram a ver um objeto que em algumas fotografias aparece vermelho, em outras aparece azul, verde, o tom vai mudando. Um objeto que se encontrava, segundo as versões das testemunhas, a uns 200, 300 metros de altura, em um morro que fica muito próximo a umas minas onde se extrai ouro. Houve todo tipo de reação. Desde pessoas que se emocionaram muito por serem visitadas por extraterrestres, porque era o que pensavam e acreditavam, e outras que sentiram muito medo e deixaram a cidade por um tempo. Mas no dia seguinte, ficaram ainda mais perplexos quando o incidente se repetiu. Ninguém imaginava que apareceria novamente, mas existia a possibilidade de que um dia, ou a qualquer momento, isso ia se repetir. E eu saí o tempo todo para o quintal, para olhar para o morro de dia e de noite. E mais ou menos 11 da noite apareceu de novo. Percebi que as pessoas olhavam para o morro para ver o que estava acontecendo. Diziam que o fenômeno tinha aparecido outra vez. Diziam, olhem, muitas pessoas estavam com suas câmeras de vídeo. A luz começou a descer e eu estava tomando banho e disse, o OVNI outra vez. Peguei a câmera e gritei para minha mãe, outra vez, está aparecendo. E todos subiram. Chegaram meus avós, começamos a gravar, pegaram os binóculos, não dava para ver nada. Vimos as luzes subindo e de repente os motores desligaram. A luz diminuiu e as pilhas das câmeras acabaram também. Era uma luz branca azulada. E quando o fenômeno aparecia, a luz aqui da cidade diminuía a intensidade. Ou seja, dava um tipo de curto. Parecia que essa luz roubava energia do povoado para que pudesse iluminar não somente a energia daqui, desta cidade, mas também a energia da cidade que está a 20 quilômetros, chamada Xochipala, e da Carrizalillo também, que fica a 25 quilômetros daqui. Quando a luz desse objeto aumentava, ficava num tom amarelado, que transformava o ambiente em algo do tipo misterioso, melancólico. Fascinados e curiosos, um grupo de vizinhos se organizou para ir ao morro próximo ao lugar onde estava o OVNI. 200 metros antes de chegarmos ao lugar, tudo se iluminou novamente. A luz passou por cima da gente. Os vizinhos de Mescala que tentaram se aproximar do OVNI encontraram algo que os surpreendeu ainda mais. O que eles encontraram? Os avistamentos em massa de OVNIs são alguns dos casos mais fascinantes e reveladores para os estudiosos sobre o assunto. Nessas histórias, muitas testemunhas que nunca se viram são capazes de narrar um mesmo fenômeno e assim conseguem vencer os argumentos que colocam em dúvida a veracidade das histórias. Mas existe alguma explicação científica por trás de alguns fenômenos? Existem predisposições culturais ou psicológicas que produzem esses fenômenos completamente explicáveis? É possível que por trás desses avistamentos em massa existam casos de ilusões ou alucinações coletivas? Uma psicose coletiva é quando um grupo de pessoas tem uma alucinação, ou seja, uma percepção sem objeto.
e pensam que é verdade, mas não existe, ou seja, é apenas uma projeção de um grupo de pessoas. A histeria coletiva é quando um delírio ou uma alucinação é compartilhada por várias pessoas. Exatamente no caso dos OVNIs, seria difícil que fosse uma histeria coletiva ou uma psicose coletiva. A psicose coletiva teria como características ter uma ideia delirante, ou alucinações, ou ilusões, que apesar de não serem reais para a população em geral, uma pessoa, ou nesse caso várias pessoas, acreditam de uma forma muito segura. Esse fator está tão presente a ponto de se tornar um estímulo que na aeronáutica chamamos de neutro. Não sabemos o que é isso. É um fenômeno que acontece no céu, que possui várias interpretações. As primeiras explicações do fenômeno OVNI na história vêm de hipóteses ufológicas, relacionadas a fenômenos paranormais. Posteriormente veio a Guerra Fria, e eram consideradas armas secretas de uma ou outra potência, russas ou norte-americanas. Depois vêm as hipóteses extraterrestres, que são as mais comuns, e que todo mundo conhece. Como a história de que esses seres vivos vêm do espaço, vêm de outro lugar. Um dos casos mais surpreendentes do México é o OVNI de Mescala. Durante quase 3 dias, uma luz permaneceu no céu aos olhos de todos. Poderia se tratar de um objeto danificado? Existem explicações racionais? O que aconteceu quando os vizinhos tentaram se aproximar dele? No momento que se aproximaram, a luz apagou. Então eles decidem voltar porque não conseguiam descobrir o que era. No momento que deram a volta com a caminhonete, as luzes da caminhonete iluminaram o que eles descreveram como um disco. Um disco que estava praticamente pousado no chão, no terreno do morro, sem estar apoiado a alguns metros do chão, levitando. Infelizmente, não conseguiram tirar nenhuma foto porque os celulares estavam bloqueados. Bom, é o que comentaram. E de perto, ninguém pôde captar uma imagem. Se via uma esfera assim e, de repente, aparecia e iluminava totalmente todo o local. Os equipamentos eletrônicos falhavam à medida que eles se aproximavam. Existem explicações para esse tipo de fenômeno? Se existir um campo eletromagnético muito forte, isso pode interromper totalmente a corrente elétrica. Sabemos que um pulso eletromagnético pode alterar o potencial elétrico, não a voltagem, o potencial, a condutividade. Em meio às investigações, começou a diminuir a possibilidade de que se tratava de um grande curto-circuito. E por isso, as luzes da cidade também foram comprometidas. Particularmente, não afetou a operação na mina. Se fosse um problema elétrico, constaria nos relatórios das operações na mina. Um curto-circuito num terminal elétrico, em uma rede elétrica, tem mecanismos que, de alguma forma, quando acontece esse tipo de coisa, ligam, são ativados e acabam interrompendo a transmissão da corrente elétrica. Vamos lá. As testemunhas decidiram voltar ao lugar onde se supõe que a luz estava. Queriam descobrir se lá existiam cabos de alta tensão. A luz estava naquele morro que fica onde estão as 2 estradas. Se olharem para lá, atrás do morro se chama Coatepetl. É ali onde o fenômeno foi visto, inclusive foi visto de dia, naquele morro que está lá. E se prestarem atenção no morro, não há nenhum poste, nenhum cabo de luz para que pudesse ser um curto-circuito, ou seja, lá não tem nenhum cabo. Se vocês prestarem atenção, vão ver que os únicos cabos são desse lado. São essa torre e esse sistema de cabos, são os que alimentam a subestação da mina. A penúltima vez que apareceu, na verdade foram 2 e de cores diferentes. Quando um descia, o outro subia e fez com que a cidade inteira ficasse sem luz. Os incidentes registrados em Mescala durante quase 3 dias continuam um mistério. Nem a ciência, nem os pesquisadores conseguiram dar uma explicação lógica sobre o que aconteceu. Mas o que ficou muito claro é que um objeto ficou 2 dias, estamos falando de 48 horas, ali. De dia, de noite, há fotografias, há vídeos. E esse objeto esteve ali, sem se mover. As pessoas não sabiam o que era. Realmente foi algo estranho. E que envolveu, durante 3 dias, uma população inteira. Estou falando de mulheres.